Olá! Hoje nós vamos falar sobre estresse. Vamos abordar os desencadeadores de estresse, ou melhor, o estresse como um desencadeador de doenças, e vamos abordar também as fases do estresse, porque afinal de contas, se o estresse estiver moderado, ele pode ser positivo e dar ao organismo aquela energia que todos nós precisamos. Vamos começar. Então, o estresse, ele pode desencadear algumas doenças físicas ou mentais que você, que todos nós estamos predispostos geneticamente para desenvolver. Em segundo lugar, o estresse vai ter alguns efeitos no nosso sistema imunológico. Todo mundo já ouviu falar que, às vezes, quando a gente está muito estressado, depois de um tempo a gente tem uma gripe. Isso, de fato, acontece. Por quê? Porque o estresse, ele prejudica o nosso sistema imunológico. E, finalmente, vamos abordar os efeitos metabólicos que o estresse exacerbado pode desencadear no organismo. Bem, nós podemos dizer, de acordo com a Marilda Lippe, que é uma pesquisadora brasileira, que o estresse ele tem 4 fases. A primeira fase é a fase de alerta. Nessa fase, o organismo ele está energizado. Existe uma sensação de plenitude, motivação, agilidade. O pensamento fica rápido. A fase de alerta é considerada por muitos pesquisadores, inclusive pela própria Marilda Lippe, a fase positiva do estresse, onde esse nos energiza. E com a saúde, tá tudo ok. Na fase de resistência, o organismo ele já faz uma tentativa maior para lidar com os estressores. Então, se os estressores continuarem por muito tempo, o organismo vai entender que ele está sob uma ameaça, vai entender isso como sinal de perigo. E aí começa um desgaste em todos os sentidos. Se o organismo faz algo para lidar com os estressores, o estresse pode diminuir e ele volta para a fase de alerta ou alarme, que é considerada a fase positiva. Não terá problema. Caso os estressores persistam, o organismo entra na fase de quase exaustão, que é uma fase onde a resistência do organismo é quebrada e o processo, o início do adoecimento se instala. E aí podem começar a surgir sintomas de depressão, de outras doenças mentais e de doenças físicas. Nesse momento, nós podemos dizer que a pessoa ainda consegue trabalhar, ainda está tudo mais ou menos bem, mas as suas reservas de energia começam a falhar. E nesse momento, as doenças físicas ou mentais que o indivíduo está pré-programado geneticamente para ter, começam a se instalar. Se ele controla o estresse, administra o estresse, e existem várias estratégias na terapia cognitivo-comportamental para ajudar a fazer isso, o estresse diminui e ele retorna para as fases anteriores. Se nada for feito, aí é que mora o perigo. Ele vai evoluir para a fase de exaustão. E aí sim, aparecem doenças realmente graves. A depressão pode se instalar mesmo, como outras doenças mentais. Essa fase, ela é marcada por um processo de esgotamento total. E de acordo com vários pesquisadores, se o organismo não parar, não fizer algo radical para lidar com essa fase de estresse, ele pode chegar até mesmo ao óbito. E isso é muito sério. Quais são as consequências do estresse no trabalho de uma maneira geral, da fase 2 para cima? Vai influenciar no desempenho do indivíduo, diminuindo a produtividade, pode aumentar os riscos de acidentes de trabalho, como ele provoca um adoecimento, a
rotatividade e o turnover tendem a diminuir e, além disso, a capacidade do organismo de responder rapidamente a estímulos e se manter em vigilância também diminui. Resumindo e concluindo, o estresse alto, ele pode prejudicar as habilidades, a competência do indivíduo no ambiente de trabalho. O estresse também, ele tem uma série de sintomas, de alterações cognitivas, fisiológicas e emocionais. Dentre os sintomas fisiológicos, nós podemos citar vômito, náusea, dor de cabeça, dor nas costas, dores em gerais, taquicardia, uma série de alterações fisiológicas desagradáveis. Em relação aos sintomas cognitivos, a capacidade de resolução do problema fica prejudicada, a atenção vai para o saco, a concentração também em determinadas atividades, como atividades de trabalho, fica prejudicada. Sintomas cognitivos muito comuns, os pensamentos ruminatórios, aquelas preocupações que ficam repetindo, ruminando na cabeça, aumentam, bem como o erro cognitivo de catastrofização. Resumindo e concluindo, a clareza mental do indivíduo fica prejudicada. No que se refere aos sintomas emocionais, irritabilidade. O indivíduo que tem pavio curto, o pavio vai ficar curtíssimo. O indivíduo que tem pavio curto vai ficar sem pavio e explosivo. Ansiedade extrema, raiva, tensão, desânimo, cansaço, falta de vontade de fazer as coisas, podendo até mesmo o indivíduo ter um desencadeamento de sintomas e de doenças mentais. No nosso próximo bloco, nós vamos falar mais especificamente sobre os efeitos do estresse. Até daqui a pouco.